Olá, meu nome é Max Mário e você está no canal Tempo de Salvação. Hoje eu quero falar convosco sobre a distância entre o livro e a realidade. Muitas das vezes nós analisamos coisas escritas nos livros e temos alguma dificuldade em fazer uma aplicação na realidade. Quando éramos pequenos, nos livros do primeiro ciclo, da iniciação, aprendemos regras básicas de língua portuguesa, como, por exemplo, a conjugação de um verbo e tantas outras coisas, mas ainda assim temos dificuldades em nos expressar ou em escrever corretamente. Em matemática, aprendemos regras de multiplicação, divisão, soma ou mesmo subtração, mas muitos de nós têm dificuldades graves em cálculos básicos de aritmética. No ensino superior, aprendemos a fazer o desenho teórico em metodologia de investigação científica, mas muitos de nós, quando citam uma frase, dificilmente conseguem colocar o nome do autor. Por quê? Porque há uma distância entre o livro e a realidade. Se calhar você deve estar se perguntar, mas Max, por que tudo isso? Eu quero te dizer exatamente isso. Há uma distância entre o livro e a realidade. Na Bíblia Sagrada, no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 3, tem um texto que eu gosto muito. O texto diz: bem-aventurado aqueles que leem, bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Há uma bem-aventurança em ler a palavra. E não simplesmente isso. O apóstolo Tiago, na sua carta, no capítulo número 1, no versículo 22, ele fala: não sedes apenas ouvintes, mas cumpridores da palavra. Porque muitos de nós simplesmente ouvem a palavra e não cumprem. E isso faz com que uma grande maioria de cristãos viva essa distância entre o livro e a realidade. E eu quero me referir exatamente do livro, a Bíblia Sagrada. A Bíblia é um livro que ela em si mesma traz vida. Ela por si só gera vida. E quando lemos a Bíblia Sagrada, não somos e de maneira nenhuma poderemos ser os mesmos. A Bíblia é o único livro que você lê na companhia do autor. Porque o próprio Deus fez questão de colocar o seu DNA na Bíblia Sagrada. Quando você lê a Bíblia, o Espírito Santo está com você, te dando entendimento, abrindo as portas do teu coração para que essas verdades se tornem eficazes para o teu dia a dia e para que as pessoas percebam o resplendor da glória de Cristo. O apóstolo João ainda escreve: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Eu gosto quando o apóstolo fala: e o Verbo se fez carne. Quando o Verbo se faz carne, ele habita entre nós. Ele se torna nosso companheiro. E esse Verbo ele está imprimido na palavra. Quando você lê a palavra, você lê o próprio Jesus Cristo. E Jesus quer que você medite na sua palavra dia após dia, que você leia a palavra, que você mastigue, que você se envolva com a palavra. Por quê? Muitas pessoas têm dificuldades em compreender a vida dos cristãos porque muitos cristãos estão distantes do livro. A sua vida é completamente separada do livro. Porque há uma distância entre o livro e a realidade. Se você começar a ler a palavra hoje mesmo você verá mudanças extraordinárias na tua vida. E o tempo de ler a palavra é hoje, porque nós ainda estamos no tempo de salvação. Que Deus abençoe você.